Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Mundo e Amigos. Você sabe porque eu não esqueço? Está escrito lá atrás, ó. Viu? Seguinte, e hoje nós vamos bater um papo com esse meu amigão aqui, que é o Rogério Betim, que é doutorando em filosofia, certo? E professor na IAP. IAP, isso. IAP, que é da Secretaria de Administração Penitenciária, ele dá aula De criminologia. de criminologia. Então nós vamos falar hoje sobre criminologia, né? Vamos falar o homem, vamos falar os problemas que o homem tem da grande massa, por que que há uma manipulação da massa, por que que isso, olha, funilou nos ataques à escola. Tudo tem uma causa, não acontece assim o que acontece na sociedade, tudo tem uma causa e tudo converge ou para o bem ou para o mal. Sim. Que é o quê? Que é a ética da vida, o bem e o mal, né? E quando a gente fala assim, e o que é o certo e o errado? Isso é a moral nossa humana. Certo? A moral da sociedade que tem aquele princípio do certo e errado e que às vezes se perde nisso, achando que o certo é o certo, quando o certo não é o certo, certo? E quando o errado não é o errado. É esquisito, mas Sim. é isso aí, tá? Então, hoje vamos falar de moral e ética e vamos falar dessa violência que culminou nas escolas e que nós, como tudo que nós copiamos dos americanos, nós copiamos também o errado. Sim. Certo? Sim. O Rogério, então, vamos falar de filosofia. O que é filosofia? Boa noite. Boa noite. É uma pergunta complexa, né? É. Você dizer, filosofia é amizade ao conhecimento, né? É a tradução. Mas é interessante dizer que a filosofia, ela surge há 2.500, 2.600 anos atrás. Surge, assim, existe um acordo nos livros, né? Que ela surgiu na Grécia Antiga, isso há mais de 2.600 anos atrás. Ela surge exatamente no contexto de na busca de uma explicação, sabe? De querer compreender o mundo. O homem sempre foi curioso, sempre foi ávido. Ele sempre precisou de explicação da sua existência. Ele nunca se contentou em simplesmente existir de acordo com o seu instinto. Porque ele pensa. Exatamente, ele é um ser racional. E aí que surge a filosofia. Mas a filosofia é uma busca, uma explicação racional. Porque quem é que explicava antes? Antes o mito explicava. O mito tinha uma explicação, mas era uma explicação, Douglas, através da superstição, era uma explicação do fantástico, né? Era essa Sim. a explicação. O mundo, o trovão está caindo aqui porque Deus, né, quis, Sim. porque Deus, digamos assim, existe um ser divino que não está contente com suas ações aí na Sim. Terra. Então era essa a explicação. A filosofia surge contrário a esse tipo de explicação. Busca-se uma explicação racional. E o primeiro filósofo, né, o Tales de Mileto, ele vai buscar uma essência. E olha que interessante, ele busca qual é a essência da vida, qual é a origem da vida. Ele não vai buscar na superstição, não vai buscar no milagre, no espantoso, né? Ele vai buscar algo que existe mesmo na natureza. Ele vai falar, é água. Né? Tudo bem, hoje a gente parece ser uma explicação. Tales é tudo água, né? Tudo é água. Parece uma explicação boba pra gente, até ingênua. Mas para a época, eu estou falando isso há 2.600 anos atrás, 2.700, era uma coisa muito nova. Pela primeira vez havia uma explicação racional. Ele falou assim, olha, tudo é água. Veja, o que tem vida, tem água. O que não tem vida, né, não precisa de água. Então, sei lá, uma pedra. Nossa, que interessante. ser que tem vida, Ele fez pedra. essa analogia. Tudo que tem, isso seria a essência da vida, a água. Então, tem uma planta, precisa de água. Sim. Ser humano. Em certa parte ele não estava errado. Sim, então, veja, você concorda? Sim. Porque precisa da água. Então nós vamos dar um brinde. Como a gente precisa da água que nós já tomamos, agora nós vamos. Deuses, né? Agora agora é a da água dos deuses, certo? E sabe por que a gente bebe vinho? Porque desde
os primórdios também, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, um cara largou um pouco de uva, E aí acabou. fermentou e ele tomou aquele caldo. E viu que Deu um barato, certo? ficou alegre, né? Ficou alegre, deu um barato. Aí ele falou, ora, vou fazer mais. Chegou na Pata Negra, Olha, que beleza. Aí que é um puta vinho. chegou E- na excelência, né? Em resumo, hoje nós bebemos vinho para quê? Para brindar, que nós brindamos agora, à vida, à saúde, à filosofia, ao conhecimento e às explicações. Não é isso? Sim, sim. Deus do vinho, né? O Dionísio, né? Que é Sim, Deus o da Dionísio. festa, da festa, né? Baco. Isso, exatamente. Que são os dois, né? É, É a o mesma mesmo, coisa, só que é o um mesmo. é chamado de Baco em uma região. Eu não lembro se é em Roma, acho que era Baco e na E Grécia. Dionísio na Grécia. Mas aí surge a filosofia. Ou vice-versa, não Aí eu importa. falei, é assim que surge a filosofia. Só que a filosofia é um discurso crítico, ela não para aí. O conhecimento sempre vai Sim. seguindo, vai andando, o conhecimento sempre vai como se fosse aumentando o conhecimento, o discurso, né? É nesta época que surge também formas nossas de linguagem discursiva. Não é mais descritiva só, não é uma Sim. linguagem descritiva. A linguagem descritiva Sim, vamos é falar fácil, da né? linguagem. Mas aí, Quando com surgiu filosofia, a linguagem. Isso, com a filosofia surge a linguagem argumentativa. O homem Sim. passa a argumentar. A dialética. Uma dialética. É o que falta hoje. Nossa. A dialética. Os gregos já falavam em dialética, né? Sim. Alguns falam que é o Heráclito, que é o constante devir. É a mudança, tudo muda, né? Até falava, não se banha no mesmo rio duas vezes, né? Sim. Porque é verdade. Então, você lembra que eu falei para você? O primeiro filósofo lá, o Tales de Mileto, falava que era água. Esse daí surge depois de Tales de Mileto, ele vai falar que é a mudança. Ele fala, olha, a essência do mundo é a mudança. Tudo muda. O quente vira frio, enfim, né? Sim. Tudo muda. E o ser humano, o mundo, na verdade, está em um eterno processo de mudança, né? Sim. E você veja como que o conhecimento sempre vai crescendo, né? Sim. E até que veio Platão. Platão escreve muitas obras. Se eu não estou enganado, eu não sou especialista A em Platão. República, Ele escreveu várias. mais de 34 obras. Se eu não me engano, são 34. Se não estou enganado. E ele escreveu em forma de dialética. Geral. O que é dialética? Vai. Isso. Na maior parte dos seus livros, o personagem principal é Sócrates, que deixa bem claro, ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates foi antes de Platão, né? Sócrates nasceu antes. Foi o primeiro filósofo a começar a argumentar o que é a vida, o que é, né? Ele foi trazer conceito, ele buscava conceito. O que é a coragem? A pessoa, coragem é... Não, mas não é isso, eu quero um conceito de coragem, né? Sim. Entendeu? E ele foi o primeiro filósofo a fazer isso, a indagar as pessoas. Platão foi um discípulo dele. E Platão colocou... Sócrates nunca escreveu nada. Nunca escreveu nada. O que nós sabemos de Sócrates é através de Platão. E outros também, mas eu acho que tem outros filósofos menores. Mas é através de Platão, que muitas obras... E Sócrates era o principal. Sócrates era o personagem principal de Platão. E era aquele personagem que, digamos que... E viveu. Isso tem se prova. Sim, sim. E que digamos assim, ele ganhava nos debates, nos discursos, nos livros do Platão. Foi escrito de forma dialética, né? Era um argumentando A, o outro argumentando B. Eu vejo isso, você veja como isso é importante. Hoje, carece disso. Na política, ela é dialética, ou não? Eu sempre falo, né? A política, ela é o quê? É a institucionalização dos conflitos. Sim. Você pensa B, Sim. eu penso É A. que, pera um Isso que é pouquinho, dialética. A vamos gente falar vai buscar dos conflitos, porque as pessoas pensam que o conflito é o pá. Não. Não é nada disso. O conflito de ideias. Você pensa A, eu penso B, nós vamos travar um conflito de ideias, discutindo, eu encaminho a minha discussão, você encaminha a sua, e o ideal, sai uma síntese disso. Isso, uma síntese. Uma vertente que fala o seguinte, olha, entre A e B, houve C. Sim. Saiu C. Né? Sim, vamos aproveitar o que o Douglas disse, vamos aproveitar. E assim tem que ser a política, assim tem que ser o Congresso Nacional, Douglas. Sim. É isso que está carecendo na política. Eu percebi, isso é fato. De uns anos para cá, a política virou uma coisa de o meu adversário é inimigo e tem que ser eliminado. Jamais, que inimigo ser eliminado. O meu adversário ele tem um discurso diferente do meu. Sei lá, vamos supor, você é progressista. Ou você é conservador e eu sou progressista,
Normal, vamos sentar e Vamos, conversar. não podemos inverter? Tudo bem, eu sou conservador, você é progressista. Então, mas olha, mas eu tenho A, você pensa B, é isso que é o Congresso Nacional. Vamos tirar, vamos chegar a um diálogo, vamos chegar a uma conclusão disso, vamos ter uma jamais a violência. Jamais a violência e jamais também querer colocar de forma autoritária o meu lado. Ah, não, só o A é certo. Isso é autoritário, você tem que escutar o B. Isso aconteceu, tá? Aconteceu. O governo, por exemplo, no governo do Fernando Henrique, eu lembro que em determinados momentos, isso está no livro dele, que ele foi fazer reformas trabalhistas, né? Sabe quem que ele chamava para dialogar? O presidente da CUT na época, que era o... Nossa, depois ele foi deputado. Sei, Olha, eu esqueci o nome dele. Eu sei quem é. Eu sei. Eu sei quem é. Foi presidente da Câmara, não foi? Eu acho que, será que ele foi presidente da Câmara? Não, aí eu já não sei. Tá. Ele era chamado, ou seja, ele era da CUT, era contrário às reformas trabalhistas, mas chamava, queria entender ele, olha, eu vou fazer reformas trabalhistas, há necessidade, no contexto mundial, né, tá caminhando por um caminho, e chamava ele. E ele ia, viu? Para conversar, para dialogar, não para brigar, né? E, veja, são duas pessoas que tinham, digamos assim, interesses divergentes, antagônicos. É normal também numa sociedade nós temos interesses divergentes. E existe, é normal isso, né? Mas sabem lidar com isso, vai dialogar. É isso que falta no nosso país hoje, diálogo. Eu lembro que eu estava numa época, eu estava estudando, e tinha um colega, ele é professor até, ele veio do Rio de Janeiro. E aí, você veja como que, cara, eu acho que é importante a dialética. Ele falou assim, Rogério, você está falando de política, você é progressista, não sei o quê. Ele defendia o outro lado, ele falou assim, olha, na verdade nós dois somos bobos aqui, viu? Porque ele era do Rio de Janeiro. Eu não lembro quem era o outro. Ele falou, o Freixo, o outro eu não lembro se era o Flávio Bolsonaro ou se era o Carlos Bolsonaro. Eu vi uma discussão deles lá, acalorada na Câmara, saiu de lá, os dois saíram conversando, foram terminar a conversa, sei lá, se foram terminar a conversa tomando um vinho, talvez, não sei. Eu falei, mas é isso que é o certo. Lógico. Óbvio. É isso que é o certo. Eles estão lá discutindo, né, os interesses do país. Mas ninguém está querendo matar um outro, ninguém está querendo também impor de forma autoritária. Então, a dialética é fundamental. A política democrática é dialética. Sim. Agora, se a gente quer entender a política como um sistema autoritário, onde o outro tem que ser eliminado, né? Já existiu isso no nosso país, por exemplo. Né? Um monte. Mas, sim, tudo bem. Mas um monte. Aqui teve ditadura Vargas, aqui é ditadura de 60. Eu estava fazendo um balanço uma vez e verifiquei que a democracia representativa, que eu já sou um passo além, eu sou a participativa, certo? Mas a democracia representativa, ela é curta, 30, 40 anos. Sim. O resto foi imperialismo, República Velha. República Velha, daí teve a ditadura de tal, depois ditadura de 64. Resumo, democracia. Não. E outra coisa, só se aprende e chega-se na dialética com respeito ao indivíduo, com exercício, não tem como. Sim. Não dá para você ter dialética sem o exercício da dialética. E você tem que ensinar na escola, você tem que ensinar na política, na televisão, de todas as maneiras que as pessoas possam dialogar com divergência, com conflito de ideias. E aceitar o diferente. E aceitar o debate lógico. do outro, porque o outro também é plausível. Óbvio. Um assunto muito delicado. É que agora me veio iluminismo, um assunto tão... Mas enfim, vamos sair muito fora. Mas um assunto muito delicado. Vamos lá, um assunto delicado que eu vejo na sociedade hoje, isso que você está explicando. Sobre a dialética. O aborto é um tema muito delicado para todo mundo discutir. Vamos supor que tivesse um governo hoje que fosse discutir o aborto. No Brasil não, mas outros países já discutiram e já avançaram. Aborto, que eu falo assim, no Brasil pode. Há casos de estupro, risco de vida da mãe, mas vamos supor... Anicéfalo. Isso é jurisprudência, né? Não está na lei, né? Mas é permitido. Você tem que entrar numa ação. É aquele que nasce sem cérebro. Aí ele não vai ter vida, porque a vida é... Poucas horas de vida, né? Ele vai depois do nascimento. Então, aí o que acontece? O aborto, o discurso é plausível, o Douglas? Dos dois lados.
Tanto Sim. o lado que defende o aborto tem um discurso plausível, Lógico. né? Lógico. É de se parar para pensar. E o outro lado que é a favor do aborto, a socioeconômico, enfim, também é plausível. Então vou falar um Então, negócio veja para você. como a dialética é difícil. Importante. E vou falar o meu ponto para você. Tem que ser exercida nas escolas. No ensino médio a gente tem que ensinar isso. Né? Não sei se talvez... Droga. Talvez filosofia seja uma disciplina legal para ser discutida. Mas nós temos que colocar os nossos alunos do ensino médio, aprender a dialética, a discutir até para respeitar o outro, o que é divergente dele, né? Veja uma coisa, eu sou progressista. Na questão do aborto, eu nunca na minha vida eu consegui firmar posição. Nunca. Entendo todas as questões para que possa ter o aborto legalizado. E ao mesmo tempo eu tenho todas as questões dentro de mim que aquela vida tem direito à vida. Sim. E aí me complica a cabeça, cara. É complicado. Você veja como que é complicado. Eu não consigo decidir. Sim. Não adianta você falar assim, não, Douglas, o que você acha? Eu não acho. É difícil, eu concordo. Eu não acho. Ou seja, você criou uma dialética em você mesmo. Em mim mesmo. Eu tenho um conflito de ideias dentro de mim. Porque eu penso assim, puta, aquele cara, por que ele não pode nascer? Sim. Entendeu? E você veja como que é a ideia, o discurso. Não existe uma... Você começou no começo aqui, você falou de ética, né, de moral. Não, isso é uma construção cultural, não é algo natural, não é algo que é certo e pronto. Não é. É uma construção cultural, a sociedade que cria os seus valores, né? Porque o homem iluminista, quando chega no iluminismo, o iluminismo foi um movimento cultural lá no século XVII, século XVIII, em que o homem acreditava que a razão fosse buscar uma solução para tudo. A razão ia conseguir um caminho único, né? E Kant foi um grande filósofo. Sim. Começou com John Locke, enfim. Falou, o homem vive em sua minoridade, minoridade intelectual, porque não tinha alcançado a razão, enfim, das coisas. Mas hoje nós temos um problema. Hoje nós somos homens pós-iluministas. Aquele momento lá atrás que a gente acreditava que a razão fosse ser única, sabe? Ela fosse chegar, ia ser um ponto de, como eu posso dizer, não mais de divergência, mas ia ser um ponto de concordância. Não aconteceu. O que aconteceu? Ambos os lados. Então, é um problema para o homem também. E por isso que eu acho que a gente tem que discutir isso na escola, como você muito bem disse, no ensino médio, porque é dialético. Sim. Como eu disse aqui, os dois lados são plausíveis. Mas tem uma coisa, tem que ser plausível. Eu entendo, a filosofia contemporânea também, eu lembro de Habermas aqui, entendo o seguinte, o discurso tem que ser plausível. Sim. Não é chegar aqui e defender algo absurdo, entendeu? Não, vamos supor, então, já que o Douglas e o Rogério estão falando, então a liberdade de expressão, pode tudo. Eu não estou dizendo que pode tudo. Nós não estamos falando que pode tudo aqui. Não Existem pode. Coisas que são não pode. Eu não estou aqui... por exemplo, vamos supor que eu fosse defender o nazismo aqui. Não é plausível. Sim. A sociedade não aceita mais isso. Sim. É a eliminação do outro. Não, e a lei. Isso é lei. E lei que é proibida. Existem duas coisas relacionadas ao Estado, que você faz parte do Estado, você é filósofo, mas é professor do Estado. Sim. Certo? Para penais, não é isso? Para fins penais. Existem duas coisas que é importante que as pessoas tenham noção disso dentro de uma sociedade. O Estado, que o Rogério faz parte, só pode fazer aquilo que estiver descrito na lei. Sim, a legalidade, isso é legalidade. É legalidade, ele não pode, ele é agente público, ele não pode chegar e falar assim, eu vou fazer isso. Espera um pouquinho, está na lei? Não, então você não pode. Sim, certo? Enquanto agente público. Sim, não pode. Sim. Agora, o humano, nós cidadãos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se a lei não proibir, legal, tudo que estiver aqui dentro, você pode fazer. Tudo. Uma vez eu pensei em fazer um conselho de segurança, a lei não proibia. Eu fiz. Executou. E implantei. Demorou, você vai contra, porque o agente público é refratário. Sim. Mas o que eu criei... É a zona de conforto, né? Às vezes a gente está na zona de conforto, é difícil a gente sair da zona de conforto. Mas o que eu criei, a dialética. Ser proativo, né? Ser proativo não é difícil. Mas eu criei o quê? A dialética. Com os agentes de segurança. Os agentes públicos de segurança, devagarzinho, foram entender os meus argumentos. Uns não se dispuseram a ouvir. Certo? Já negaram, né? Já afastou. Outros que se dispuseram a ouvir...
E qual foi o meu discurso? A participação nas decisões do Estado. E que ficou conhecido no Brasil todo, né? O Brasil, o Brasil hoje está no Brasil inteiro. Está implantado, né? Está implantado. E o que é isso? É dialética. Dialética, sim. Escuta o meu argumento. Sim. Era um advogado, Sim. cidadão, né? Sim. Discutindo com agentes da segurança. Da Você segurança. estava discutindo com Sim. agentes, Sim. funcionários, né? Sim. Da segurança pública. Da Secretaria de Segurança, da Administração da Penitenciária, tudo, discutindo essas Olha coisas. que legal, né? Né? É dialética, né? É a Dialética. discussão, a gente se chega é possível chegar num acordo, né? Sim. E qual é essa intenção da dialética? É ter o quê? Uma síntese depois que possa ter um pensamento que modifique o status quo. Não é isso? Sim. Para caminhar, né? Para caminhar. É o processo, faz parte do processo civilizatório, né? Sim, porque se você não caminha e você fica lá atrás enquanto agente público, o Estado está parado. Sim, sim. E a sociedade muda, né, Douglas? Que é dinâmica, A né? sociedade é dinâmica. O mundo, o planeta Terra está girando. Está chegando. Não está parado. Você né? gosta ou não gosta? Exatamente. E não é plano, né? Enfim, está girando. Você é foda. E está girando. Então, a sociedade é dinâmica, a sociedade está mudando. Deixa eu só falar uns ois aqui, Vamos. e daí nós vamos continuar esse papo, hein? Tá? Sim, sim. Ih, tá travado o meu aqui. Ó, a Luana, né? Tá assistindo. O Ratão, Cipa, parabéns pelo programa. O Jonas Prado, a Olga Fagundes, a Ana Maria Barqueta. Ó, o meu negócio aqui travou, mas depois vai funcionando. Vamos falar, nós estamos hoje, peraí, sorteando um almoço para 2 pessoas no Quintal Caxambu, que fica lá na Humberto Cerezer, 5021, que é lá do Douglas e da Cristiane. Eu vou lá, eu só comia feijoada, agora eu como uma panceta, cara. Nossa, você não acredita. É boa. Viu? Então vamos lá, nós estamos continuando, e aí me falam, pô, chegamos na dialética, babá. E aí, como que a gente faz nessa questão da criminologia, nessa questão dos desvios dentro, porque tem que ter uma regra, você concorda? Sim, com certeza. Exato. E aí a criminologia, a regra que você está falando, na criminologia nós somos controle de controle social. Faz parte, é um objeto de estudo da criminologia. Né? A criminologia ela é uma ciência não é senso comum. E aí é interessante dizer, se ela é uma ciência, ela não ela tem um objeto de estudo, é uma ciência empírica, é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Sim. Tem um objetivo, a gente estuda isso por quê? Para prevenir o crime, não deixar acontecer. Né? Não que também não existe sociedade, isso é Emile Durkheim, já vai falar isso lá no final do século XIX, não existe sociedade sem crime. Toda sociedade existe o crime, tá? Não existe aquela... É uma utopia pensar que não existe. Vai existir. Sempre há desvio. Sempre vai, exatamente. Desvio, né? É um termo também usado na sociologia, né? O desvio de conduta, né? Desvio de conduta, porque se você é criança, tem um pai que abusa de você, fatalmente você terá um desvio. Você vai achar que aquilo é normal. Normal. Né? É normal, porque cresceu. E aí ele vai dizer que o que é normal ter crime, toda a sociedade tem, o que não é, o que vira anormal é quando a criminalidade foge à regra, né? Passa a ser, não é mais exceção, sei lá, e vira algo de números assim absurdos, né? Assustadores. Aí está tendo algum problema. Ele vai falar, né, na anomia, vai descrever sobre isso. Ele entende que a sociedade ali, as pessoas não estão acatando as regras, não estão aceitando. Olha, é uma teoria escrita lá no final do século XIX e é muito interessante até hoje para a gente compreender. Né? Se você ler, você fala, nossa, que bacana. E aí eu falo, criminologia é uma ciência. Opa, eu sempre faço de eu falar que é uma ciência, quando eu dou aula ou na minha sala de aula, eu pergunto o que é ciência para as pessoas. Às vezes, em sala, tem pessoas formadas em direito, né? Tem pessoas formadas em informação e às vezes as pessoas não conseguem responder o que é ciência. Você escuta, é um conhecimento verdadeiro. Não necessariamente. Sim, não. Né? A ciência é um conhecimento comprovado. Aí eu uso da filosofia na minha aula. Né? Eu lembro da Marilena Chauí. Marilena Chauí é uma filósofa, professora. Muito USP, respeitada. Né? No mundo todo. Viu? Não, no mundo todo e muito odiada por uma parcela da classe média que não entende quando ela é conclusiva. Ela chegou a escrever alguns discursos criticando muito a classe média. Né? Sim.
Eu acho ela brilhante. E ela tem um livro básico para ensino médio, né? Lógico, eu não estou aqui acabando com o assunto, não, mas ela deu um exemplo muito interessante. Existem 4 formas que a gente interpreta o mundo, tá, Douglas? E aí eu vou chegar na ciência. Sim. Primeiro, conhecimento, senso comum. O senso comum interpreta o mundo? Interpreta o mundo, o senso comum. E o senso comum é um conhecimento raso, é um conhecimento que não tem muita, sem consciência crítica, é um conhecimento carregado de preconceito, às vezes, que é coisa que você adota, herda que do é o seu senso pai, comum. senso comum. E aí eu pergunto em sala de aula, se o crime fosse visto sobre o ponto de vista do senso comum, o que seria o crime, né? Aí sempre tem um que fala assim, filho de peixinho, peixinho é. Sim. Eu gosto dessa interação com a Sim. sala, né? Pau que nasce torto nunca seria. Falou, tá vendo? Isso é o senso comum, né? Eu até brinco, eu cito um programa de jornalismo sensacionalista. Eu falei, exatamente. Basta você ligar aquele programa, passa à tarde na televisão. O Datena, assista o Datena, você vai ver isso aí. Isso, você vai ver isso aí. Você traduziu aqui. Você vai assistir isso aí. Eu falei, mas porque não é o senso comum da criminalidade. É com preconceito. Não que o senso comum seja ruim. 90% das nossas ações, da nossa forma de interagir com o mundo é o senso comum, tá? Sim. A gente não é sempre ciência, não. Sim. A gente é o nosso senso comum. Aí eu falo, mas isso não interessa pra gente na nossa aula. A gente não quer saber sobre o crime do senso comum. Eu falei, basta assistir o Datena, não precisa ver na sala de aula. Aí eu falo, conhecimento teológico. É outra forma que a gente interpreta o mundo. Sim. Né? O que seria o crime no conhecimento teológico, por exemplo, Douglas? Do teológico? Imaginar? Sim, o desrespeito ao que é a teologia. O pecado. Pecado. Seria o pecado. Porque o conhecimento teológico é algo revelado. Deus revelou uma verdade para você. Sim. Você não busca ela através da razão. Sim. A verdade já é revelada. Sim. Está aqui, está pronto. É o dogma. Exatamente. É o conhecimento, é o dogma. Então, esse também não interessa para a gente, Paulo. Isso não interessa para a gente. Sim. Isso aí vai na igreja, sei lá, ou a sua crença, cada um tem aqui. Porque cá entre nós, olha, 2 coisas que você já citou, que é mais fácil. Sim. O senso comum é muito mais fácil. E o dogma? E o dogma? É muito mais fácil. E esses estão entranhados na sociedade. Né? Então, quando eu estou na sala de aula, as pessoas estão num choque. Daí eu falo, outra forma da gente interpretar o mundo, um modo de dizer 4, eu acho que pode ser mais, mas eu acho que essas 4 divisões, ela dá conta de quase tudo. Engloba tudo. Outra forma é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele é diferente do conhecimento científico porque ele não precisa da verificabilidade. Sim. Ele é racional, não é? Eu vou olhar para o céu, porque o céu é azul e não sei. Não é isso, tá? Sim. Tem que ser um discurso racional, tem que ser plausível. É uma consciência crítica também, enfim, é um conhecimento crítico. Sim. Mas aqui a gente está pensando o quê? Na criminologia aqui, né, em sala de aula, eu vou ensinar para eles o que a ciência diz o que é o criminoso. E a ciência investiga. Sim. A ciência é um conhecimento que é crítico, que é testado, tem que ser, né? De uma forma bem... Tem que ter a verificação. O princípio da verificabilidade. Se ele não se confirmar, não serve para a ciência. Não que a ciência seja verdade, ela é absoluta. Sim. Ela não é uma verdade absoluta. Não é. Ela aceita, inclusive, ser corrigida. Olha que legal, né? Mas é um conhecimento seguro do homem. É o conhecimento que o ser humano criou, mais seguro que tem. Né? Porque não dá uma segurança. Olha que coisa, eu estou viajando aqui. E aí os alunos já ficam assustados, falam, desse ponto de vista que a gente vai entender a criminologia. E aí eu falo, a criminologia investiga o crime é o que você falou, é o que está descrito na lei. Acabou, está na lei, o que você falou, é legalista. Nós vivemos num estado legalista. Já foi a época em que o rei podia... o suplício ou chicotada, a bel prazer. Só bastou ele ferir uma vontade do rei lá. Vou lá e condenar esse sujeito em praça pública e os outros assistiam, né? Quem está me afrontando aqui, o que acontece aqui. E era uma barbaridade, né? Jogava, enfim, não quero nem falar como que era o suplício, era coisa feia mesmo. A legalidade, o crime, o criminoso, que é o sujeito que pratica. Sim. A vítima, outra coisa que a gente também pouco se estuda, a vítima. A vítima do crime é o sujeito que sofreu a ação do criminoso. Sim. Às vezes eles sofrem 2, 3, 4 vezes. É a sobrevitimização. O sujeito é furtado, roubado na rua. Sofreu. Sim. Vai para a delegacia. Sei lá, 3 horas, 4 horas para ser atendido. Sofre de novo. Né? Chega em casa, ele vai contar para a família dele. Aí a família, mas também é o jeito que você fez. Sofre de novo. Então, às vezes, a vítima sofre 1, 2, e vítima de, sei lá, de violência sexual. Ou mulher. Mulher. Em casa que apanha. Sofre várias. Então a vítima sofre.
E aí outra coisa, a criminologia, ela estuda também, ela investiga, porque toda ciência tem um objeto de estudo. Sim. Esses são os 3 que eu falei, o quarto, o controle social. Existe, que chama controle social, existem mecanismos de controle que visa, digamos assim, colocar a sociedade na linha. E existe controle. Ele é formal e informal. Faz parte da nossa vida, todos nós. O caráter informal, ele tem um caráter educador, que é o que? Escola. Escola visa colocar você regras, padrões? Sim. A escola, família, lógico, sociedade, amigos, comunidade. Esse é um caráter educador, é um informal. O outro caráter, ele é formal, que é o quê? Justiça. A justiça visa a colocar as pessoas na regra? Sim. Tá lá, vai ser preso. Né? A polícia vai prender. Vai prender. Né? E aí aquilo que eu falo, daí quando a gente fala em prevenção criminal, a gente tem desde a primeira prevenção, que é desde quando o sujeito nasce até o final, que é um governo, e que tem pelo menos condições de saúde, condições de moradia decente para as pessoas, escolas decentes, pelo menos o mínimo, isso desestimula as pessoas a entrarem na criminalidade. Então agora vem isso. E aí vem o segundo. O segundo a gente fala em prevenção policial, né? É isso que a gente está vendo hoje nas escolas aí para os polícias, né? Prevenção policial também inibe o crime, né? Jogo do Corinthians, Mo. Sim. Jogo do Corinthians. Vamos lá no jogo do Corinthians. Você acha que tem que ter polícia lá? Não. Se não tiver, tem que ter. Tá morto. É perigoso. Agora, eu sou torcedor do Paulista. Meu primeiro time é o Paulista de Jundiaí. O Paulista vai jogar agora, vai começar o campeonato. Tá na 4ª divisão, infelizmente os últimos jogos aí, 200, 300 pessoas. Não tem torcida, é testemunha. Não precisa de prevenção policial, é um ou outro policial, mas jogo do... Então faz parte. Então, isso são tudo controles, são mecanismos de controle que inibe o crime, que não espera, a gente não está esperando acontecer para depois atuar. Sim. Então você veja como a ciência é importante. A ciência vai nos fornecer dados, contexto, para que não... Vai acontecer? Vai. Você lembra lá no começo que eu falei que toda a sociedade existe, mas... muito vai ser inibido. Sim. Né? Então você veja, a criminologia é sim uma disciplina muito importante para policiais, para a prevenção. Né? Lógico. E agora eu tenho que... Né, é dialética aqui. É o seguinte, aí vamos pegar o Rio de Janeiro. Não vou nem pegar por aqui. Nem vou nem pegar São Paulo, também que tem isso, mas vou pegar mais o Rio, que é mais exacerbado. Você tem aquela família desestruturada, cheio de filho, não tem homem que os caras fazem os filhos e vão embora. Aí tem uma mãe coitada lá e que muitas vezes para sobreviver ela precisa tomar, porque é horrível. E o Estado não dá nada, não tem escola, mora lá que não tem... Nossa, é uma vida horrível. Horrível. Certo? Aí nós da classe média falamos assim, quando chegar aos 16 anos, está na maioridade, vão prender, hein? Sim. Certo? Porque... já é marmanjo. Maior que eu aí, e não sei o quê. A gente não compreende tudo isso. Vai pelo senso comum vamos prender. Certo? Aí, essa desestruturação que existe social, né? A gente está falando em coisas que para eles são, nossa, e cai como uma bomba, porque quando a polícia vai matar. Sim. Não vai cuidar do desacerto. O Estado, quando chega lá, ele chega no confronto. Ele não chega na prevenção, ele não chega na saúde, ele não chega na educação, ele chega na repressão. Só. E peraí, mais uma coisa, eu sempre falava assim, não chame a polícia para questões sociais. A polícia prende, ela não resolve questões sociais. Sim. Você tem que batalhar em outras áreas para que o Estado tenha soluções sociais. Sim. Certo? Sim, por isso que eu me denomino, você se denomina e outros progressistas, que é a alteração. O que a gente deseja? A alteração do funcionamento do Estado para que não aconteça isso. Porque depois, quando ele vem matar você, ele é fera. Ele foi criado como fera. Aquela criança, ela está cheia de ódio. Sim. E com razão. Sim. Porque ela só foi maltratada. Nossa, se viciada, ela passou cão. Só conheceu a violência, né? Ela só conheceu a violência e quer que ela faça o quê? Traga uma rosa? Não vai. Isso chama-se consequência social.
A sociologia trata bem isso. A criminologia, é isso que eu estava explicando para você agora, no controle social, informal e formal. O que é o informal? É educacional, tem o caráter educacional, isso é a família. Se a gente tem o rapaz, o menino, a criança, nasce numa família desestruturada, sem condições, você vai esperar o que dela? Onde o pai é alcoólatra. Infelizmente, não é no Rio de Janeiro. Eu falei Rio para não falar. É que lá a gente tem, né, como... Isso, lá é a exposição. Maior, você liga a televisão e vê isso o tempo inteiro. Mas isso aqui em São Paulo, em Jundiaí, em qualquer lugar. Em qualquer núcleo urbano tem infelizmente. E aí você vê, não tem o caráter informal, né? Que é o caráter educacional. Uma família desestruturada, a mãe tem problemas em casa. Você vai esperar o que dessa criança? Os amigos, o grupo deles ali, já que na criminologia a gente fala subcultura, né? É uma teoria que surge lá em meados do século XX, 1950, que é a subcultura. A cultura dele é aquilo é a verdade para ele. O modelo de família, de pai para ele, é aquilo que dá um cacete nele, os mais velhos batem, ele vai reproduzir aquilo. Manda ele entregar a droga, é isso aí. Não, é aquilo, infelizmente. E o que é mais ainda, para ele não é só, é o normal e quem que é a referência dele, quem que é a referência do menino que está ali, que você falou no Rio de Janeiro, por exemplo. Quem que é o menino de 13, de 14 anos que com um fuzil na mão, digamos assim, consegue comprar um tênis bacana, consegue comprar motinho, consegue sair com as meninas. É o traficante. Passa a ser a referência dele e não mais aquele... Subir na vida ele ser traficante. É isso, exatamente. É triste, né? Porque ele não tem outra opção. Mas aí eu vejo o senso comum falar, ele tem outra opção. Mas é exceção, não é a regra dele, né? Sim. Então, é aquilo que eu falei. A ética, ela é uma construção cultural. Não é algo natural, tá? O senso comum acha que é algo natural. Não é. É um acordo, é uma construção. Sim. Tanto é que mesmo assim, você falou em moral, né? E mesmo em crime... Se você pegar de regiões para regiões, de país para país, tem país que tem determinada coisa é crime, outros não. Por exemplo, o mesmo a gente estava discutindo um aborto. Se você for para Portugal, eu acho que outros países na Europa, não é o aborto socioeconômico, não é crime. Aqui é crime. Fumar maconha aqui no Brasil hoje é crime, porque você vai responder um artigo 28, vai para a delegacia. Na Argentina, não é crime. Uruguai não é crime. Em Portugal não é crime. Na Itália não é crime. Nos Estados Unidos. Muitos estados. O Mike Tyson, ele faliu, perdeu tudo. Se levantou, ele é acho que da Flórida. Hoje ele é um excelente produtor de maconha. Para fazer produtos, né? Tudo. Tudo. Para recreação, para tudo, e está de novo bilionário. Olha só, é o mercado que vai crescer. É isso aí. É o mercado que está crescendo, né? Sim. E para tudo, ele tem laboratório e faz inclusive medicinal. O cara muito vira um baita empresário disso. Ele estava falido, né? Sim. O Mike Tyson. Eu era criança quando ele lutava, Nossa. Era incrível. Era ele, né? Eu lembro das lutas. O primeiro round acabava. Né? Já. Muito. E uma luta dele, né? Ficou uma luta, né? Viu? Mas tudo isso é interessante. Olha, deixa eu só, agora quero uma outra provocação para a gente chegar nas escolas. Nós temos mais ou menos mais de 20 milhões de pessoas que estão nessa linha da pobreza e na linha da miséria. E depois tem aquela faixa que Karl Marx chamava de lumpesinato, que é o musgo. Se você vê, hoje é o musgo que está na árvore, que não serve para nada. Então você tem uma grande faixa de milhões que não servem absolutamente para nada, não tem noção social nenhuma. Você tem uma parcela de milhões na miséria e outra parcela na pobreza. Aí você tem a classe média baixa e vai subindo, correto? E a classe média é esta que quer subir, não tem como, porque também é raro, na pirâmide social, essa pessoa ir para cima, ela vai continuar sendo aqui na classe média, né? E ela tem medo desse resto descer, né? Que suba. E ela, por quê? Ela se identifica, ela pensa que ela é muito mais parecida com a elite. Não, ela está mais para baixo e não tem noção disso. E não tem consciência das classes antagônicas. Não sabe nem do que eu estou falando. Sim. Aí o que acontece isso? Cria-se essas violências, certo? Que culminam nas escolas. Por quê? Qual a sua visão sobre isso?
É um assunto complexo. Mas aí toma, você está aqui para falar disso. Vamos lá. É um assunto complexo, delicado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Sim. Não é só segurança pública, Lucas. Sim. Infelizmente, não é uma questão só de segurança pública, e isso é um... Aí vai a dialética, aí é um consenso, tanto de quem está no governo e de quem está fora, que eu estou acompanhando, o pouco que eu acompanhei aí nos últimos dias, há um consenso de ambos os lados, dizendo que não é só um problema de segurança pública. Sim. Só colocar a arma lá, o policial dentro da escola, não vai resolver. E aí é outra coisa também que eu tenho um pouco de receio, né? O policial dentro da escola armado, fardado, eu não acho legal. Sabe por quê, Douglas? Você imaginou aquele policial, ele manuseando a arma... Despreparado. Até preparado, mas pode acontecer. A própria arma, ela é um mecanismo que dá erro. Você viu aquele cara que é advogado, cheio de arma, que ele foi levar a mãe fazer ressonância magnética, a arma dele disparou e matou ele. Aí, ó, você vê? Dentro da sala de ressonância, por causa do campo magnético, tudo, a arma dele disparou na barriga, ele foi internado e morreu. Tá vendo? E foi um erro dele? Não foi, é o próprio mecanismo da arma que... A gente tem que entender o seguinte, eu vejo hoje um culto à arma, é perigoso. A arma, ela não é... Eu vejo a arma é um instrumento de segurança. Não é. A arma é um instrumento que mata pessoas. Sim. Ela é um instrumento não é de segurança, é instrumento de matar pessoas. De matar pessoas. Ela não é um instrumento de segurança. Gostaria muito que, inclusive, a segurança pública não precisasse usar arma. É possível, sim, existem países, Douglas, que a segurança pública não usa arma. Existe só uma elite, né? Uma elite que usa arma, que aí são confrontos muito mais complexos, muito mais difíceis, aí sim. Mas a polícia, no geral, ali, não usa. Gostaria que fosse. As pessoas falam, nossa, mas que absurdo isso. As pessoas não conseguem imaginar que isso seja. Não consegue imaginar a sociedade é possível. Sim, mas, né, enfim, sim. Gostaria que fosse assim. A arma é perigoso. Então, o policial com uma arma na escola, dentro da escola, você imagina, a escola é uma aglomeração de crianças, de jovens, pode acontecer um tiro acidental. Pode acontecer como aconteceu agora. Não sei se você viu, essa semana, ou já foi na sexta-feira passada, se não me engano, lá em São José dos Campos. Foi São José dos Campos, e aqui no interior de São Paulo. Invadiram a escola, duas pessoas, dois moleques, parecido com, disfarçado, com mochila e tudo. Invadiram a escola porque tinha um guarda municipal, estava dentro da escola, fazendo a ronda dentro da escola. Eu sou a favor, mas coloca fora da escola. Ele estava dentro da escola, invadiram a escola, deram tiroteio para tentar roubar a arma do guarda. Aqui no interior de São Paulo, São Paulo, semana passada. Ou seja, olha o risco que as crianças correram, olha os adolescentes. Até onde eu acompanhei, ninguém ficou ferido. Ou não sei se o policial ficou, mas parece que só o bandido, eu acho que um bandido ficou ferido. Se eu não estou enganado. Mas olha o perigo que a gente colocou em risco as crianças. Né? Então você veja, não é só também o erro do guarda, mas o pessoal de fora. Sim, no tiroteio. No tiroteio dentro da escola aconteceu. Então, que fique fora da escola. Primeiro, como eu falei. Só a arma não vai resolver o problema. Como eu falei, é um assunto complexo. Hoje, nos últimos 22 anos, Douglas, nos últimos 21 anos no Brasil, foram 22 ataques. 12 desses ataques foi de 2009 para cá. É um fenômeno novo que está acontecendo, é algo muito recente. Você falou aqui no começo, nós estamos importando as coisas dos Estados Unidos. É triste. Eu lembro que quando eu comecei a estudar criminologia, até quando eu comecei a dar aula, não se discutia isso. Não, estava longe. Isso era um problema dos Estados Unidos. Estava longe. O cara entrar na escola e matar outros alunos, professor, isso era longe. Era coisa de americano, a gente achava. Sim. E aí você vê como que é a facilidade de armas. Nos Estados Unidos, eu estava vendo uma reportagem, só esse ano, nós estamos no mês 4, houveram 130 tiroteios em escolas. Olha. É absurdo. Não tem tá cabimento. certo. Só que lá também a possibilidade de você adquirir uma arma é muito maior do que até aqui, né? Sim. Qualquer um que tiver um CPF compra uma arma. Independente eu estive em Montana e entrei numa loja de arma. E eu vi armas ali, eu vi aqueles fuzis, sei lá como é que chamava aquilo, que era laser, que o cara falou 2 quilômetros, ele acertava lá na caixa de fósforo. Pelo amor de Deus. É um instrumento que mata pessoas, sendo vendido como se fosse e o cara falou, se você fosse americano, você já fazia o pedido, e como eu já ia pesquisar, porque é tudo online, se você estivesse tudo em ordem, você levava. Que absurdo, não. Essa sociedade que a gente quer, Douglas. Tudo, pelo amor de Deus. Agora,
É lógico que existe o lobby da arma, existe a indústria, né? Sim. Da arma. O fabricante que ganha dinheiro. Nossa, é difícil, e as pessoas não é difícil entender isso. Por exemplo, eu lembro que o preço, né, uma marca nacional aqui custava, olha, antes do que a gente estava discutindo isso do armamento, eu lembro de uma pistola normal, não chegava a R$2.000, uma mais simples. Hoje já está 7, essa mesma pistola. Por quê? Porque é oferta. Sim. Tem muitas pessoas procurando, Sim. muitas pessoas querendo Sim. comprar. Então, a indústria ganha muito, lucra Sim. muito. Então, eles jogam essa propaganda na sociedade. Sim. Temos que tomar cuidado, temos que ter consciência crítica. E aí vem o que eu quero dizer. Complexo o assunto das escolas, as redes sociais. Sim. Hoje, Douglas, opinião pública. Não que as redes sociais sejam, né, opinião pública, não, mas ali forma opinião pública. Sim. Há um tempo atrás eu fiz um estudo, eu queria entender essa coisa da opinião pública que estava se formando Sim. nas redes sociais. Eu comecei a ficar assustado, sabe? Sim. Com uma extrema direita surgindo. Falei, não, eu fiz um estudo em Habermas, que é um filósofo vivo até hoje, quase 100 anos. Lá, a tese de pós-doutorado dele, ele escreveu sobre o surgimento da opinião pública, do espaço público. Lógico, já existiam lá nos gregos, mas vai surgir com a Revolução Industrial. Quando, o que acontece? Ele vai fazer um estudo lá com o Iluminismo. O que acontece? Você vai ter um grupo de burgueses, pessoas que ficaram com dinheiro, essas pessoas vão estudar em escolas boas, elas vão fazer universidade, elas vão em Cambridge. Vai, né? Acho que Harvard já até existia, já no século XVIII. Bom, mas nas grandes universidades. Que existiam poucas, mas essas pessoas vão estudar nas universidades. Elas saem da universidade e elas começam a o quê? Criam jornais, elas vão começar a escrever artigos em jornais. Sim. Então, era essa a informação que o povo tinha. Aí formava a opinião pública. Então, você veja como uma opinião pública aí era bem embasada. Sim. Não era qualquer um que estava escrevendo, não era qualquer um que estava discutindo. Era um cara que estudou. Um cara que estudou em Cambridge. Democratizou hoje. É bacana isso daí, mas você vê como não tinha um filtro. Nessa época, não. Quem é que formava a opinião pública? Eram os burgueses. Os burgueses que eram os que iam estudar. Né? Estudavam em Coimbra, direito. Né? Esses eram os que tinham que formavam os letrados, e muito bem letrados. Esses eram o que formavam a opinião pública. Eram o que escreviam os artigos nos jornais, nos panfletos que eram distribuídos, vendidos, nos cafés, né? Na Europa, muitos cafés que eles discutiam. Então, aí era um espaço público que surgia a opinião pública. Sim. O espaço público. Hoje mudou. Hoje nós temos as redes sociais. Sim. Qualquer um é autor. Sim. Sem conteúdo, sem conhecimento. Sim. Por um lado, é legal. Isso Sim. aqui é muito bom. Mas espera aí. A informação. Sim. Só que quem é o autor? Quem é que está Sim. formando essa opinião pública? Quem é o autor dessa opinião pública? Aí a gente tem que questionar. Né? São pessoas gabaritadas, eles sabem o que está acontecendo. Sim. Basta a gente ver agora que teve agora na pandemia. Sim. Um monte de notícias estranhas, pessoas falsas, contrárias à vacina. Sim. Tem gente, absurdo. Tem gente que fala, eu não tomo isso aí porque isso aí ataca o DNA. Mas e com que embasamento você fala isso? Sabe qual é o embasamento? Opinião pública ou WhatsApp. Sim. E tem a coragem, porque eles tem uma expressão nas redes públicas que dizia assim, alguém fala uma coisa, fala, mas isso está errado. Fala assim, não, mas ele não pode estar errado, eu penso a mesma coisa. Não, né? Isso, de dialética. Que é isso. Você entendeu o outro também. É o senso comum que eu vou, só o cara está... Só que eu acho. Não, isto não é dialética. Dialética é discussão. Ok, você está dizendo, eu não tomo vacina por tal motivo. Sim. Correto? Tudo bem. Eu sou médico, especialista no assunto. Você vai me ouvir. Exatamente. Eu vou dizer para você, isto está errado. Sim. Você tem que se vacinar, por quê? Porque a vacina vai ajudar o seu corpo a combater a doença. Talvez não você pegar a doença, mas estar forte o suficiente. Quando se tiver a doença, você vai ter... Quando ela vier, você está forte contra ela. Exatamente. Porque você... O médico falando. Médico falando. Isso, mas está errado. Tem gente que não vai nesse... E gente conhecida. Conheço um monte e fala cada coisa. E também tem aquele que quer tirar proveito. Tem aquele que é cientista, que é médico, sabe muito bem, mas o interesse dele não é formar, é manipular. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem aquele discurso, ele consegue arrebanhar
Ele consegue ver uma massa de manobra. Sim. E aí ele consegue arrebanhar aquelas pessoas, né? Então isso é muito triste, né? E aí, o que tem a ver com as escolas? Tudo a ver. Hoje, nossos jovens, eles são mais vulneráveis. São psicológicos. Sim. Eu já estou falando de crianças de 12, de 11, de 13 anos. Não tem o conhecimento crítico que a gente tem para ver uma notícia na internet. Eles não têm isso. Sim. E aí é onde que eu quero chegar. As crianças e os jovens passam horas. Isso aqui Sim. não. Passam horas Sim. vendo informação. Sim. Será que eles estão psicologicamente, eles têm uma resiliência cheia de discurso de ódio? Sim. Cheio de discurso Sim. de contrário ao seu inimigo. Porque eles não têm. Então posso fazer Veja só como isso abala eles, Sim. como isso torna perigoso na mão. E as redes sociais têm culpa nisso, viu? Lógico, lógico. Agora pensa uma coisa assim, eu sou um homem, vou fazer meus 70 anos o ano que vem, eu sou frustrado porque eu não consegui aquele sucesso que a sociedade vendeu para mim, certo? Eu não consegui o meu casamento, que era aquela maravilha que os mitos venderam, não é isso? Certo? Da princesa e do certo? príncipe. Da beleza. Eu odeio minha mulher. Eu não consigo ficar em casa. Eu estou sem fazer nada, odiando. O meu ódio vai canalizar. Eu vou ressentido, né? Você jogar aquele ódio. E isso são milhões de pessoas fazendo isso. Que se identifica com isso, né? E que se identifica com isso. Isso acaba virando o quê? A normalidade. Sim. Por quê? Porque eu falo assim, sabe o que eu já ouvi gente falando assim, mas ele sabe o que está falando, ele é médico. E o cara falando uns negócios de ódio, eu falo, mas não é possível. Você tem que ter o senso crítico, não importa quem seja. Sim. Você tem que ter aquela coisa que eu falei, saber o certo e o errado dentro de um contexto social e mais, o que é verdade, o que é mentira. Sim, ter noção com hoje, tudo isso, porque quando você lê, você tem o senso crítico da leitura. Sim, sim. E o que lhe dá isto? Conhecimento. Exatamente, tem que tomar cuidado. Porque antigamente, Douglas, as pessoas buscavam conhecimento no jornal. Sim. Eu sou da época, Sim, lá nos anos sim. 90, em que Sim. você lia Eu lia a o Folha. Estadão, Eu gostava você lia da o jornal Folha. também. Você assinava a revista, Sim. você lembra? Era a Veja Sim. ou a Época, semanalmente. Sim. Eu lembro até que meu pai na época Eu sou do assinava a tempo Veja. da realidade, meu, pelo amor Aí de depois Deus. acho que a Veja começou Lá atrás, eu sou do tempo antes. lá atrás. Aí meu pai começou a assinar a Época, e Sim. eu lembro que a gente lia a Época, ela era mais imparcial que a Veja, enfim. Mas você veja, a gente tinha, quem que é que estava noticiando? Eram pessoas que, pode discordar ou não, mas Sim. eram jornalistas, eram especialistas Sim. ali. A gente ia atrás do conhecimento através de pessoas que Sim. tinham conhecimento. Não ia, hoje em dia as pessoas vão atrás do WhatsApp. Aí é Sim. onde que eu quero chegar. Que eu falo que isso aqui é perigoso. Os jovens, pessoas que são frágeis, São vítimas. são vítimas. Você quer ver um exemplo? Acho que foi ontem. Meu colega chegou e falou assim para mim: Rogério, você viu aquele psicopata lá de Morungaba? Teve aqui um caso aqui, né, que aconteceu aqui em Morungaba, tentou atacar umas crianças, ele mora em frente da escola. Nossa, o juiz soltou ele. Eu fiquei, nossa, que absurdo, né? Até pensei, né? O sujeito mora em frente da escola, tentou matar as crianças lá. Falei, nossa, que absurdo, pensei comigo, né? O juiz soltou ele, será, né? Que absurdo, né? Vamos matar as crianças, né? Eu fui lá pesquisar na internet, fui ver daí fontes melhores, Sim. fontes realmente responsáveis pela notícia, e vi que não. O juiz, filho do Levado, Sim. decretou inclusive a prisão dele, ou seja, ele não vai sair até o julgamento. Porque daí no julgamento sai uma condenação. Sim. Porque ele é perigoso. Você Sim. veja como que é. Sim. O que o WhatsApp estava dizendo, Sim. e aquele sujeito já espalhou para um monte de gente. Olha, E virou verdade, sabe por quê? Sim. Porque você fala para sua mulher sem pesquisar. Você imaginou se eu tivesse, isso que ele me falou, eu tivesse replicado no No seu WhatsApp? grupo, no seu sim, grupo, de no família, seu grupo. De trabalho, Sim. não. Eu peguei na hora que ele foi embora, fiquei assustado. Fiquei mesmo. Vou verificar Nossa. se é verdade. E pronto, não era fato aquilo lá. Sim. Você está vendo como que é perigoso isso, como mudou. E aí tem outra coisa. Você falou uma coisa muito interessante, o discurso de ódio, o sujeito vem e... O que acontece nas redes sociais? Quando a gente fala em regular as redes sociais, o Douglas, não é acabar com o jogo violento, Não. videogame. Eu jogava um jogo chamado Mortal Kombat, lá nos anos 90, meu irmão, nossa, passava... Era violento o jogo, saía sangue. Não estamos falando nisso, Douglas. A gente está falando em outra coisa. A gente está falando em das mentiras. Algoritmos que tem nas redes Isso. sociais. Sim. E as empresas, elas
não fazem nada para isso. Elas querem o quê? As empresas querem que as pessoas fiquem visualizando. E aí o que acontece, Douglas? Sabe por quê? Porque você consome. Sim, porque daí vende propaganda. Porque aqui é consumismo e aí só. Estudos mostram, Douglas, olha que perigo que é isso aqui. Os nossos jovens estão, né, estão recebendo informações. Um discurso de ódio, num vídeo de ódio, de misógino, racismo, essas coisas, ele tem 7% vezes se propaga mais do que um outro vídeo de uma ação positiva. Fala, olha, fulano de tal ganhou o prêmio de matemática. Não vende. Não vende. O próprio algoritmo digamos assim, da empresa. Ele repica 7 vezes. O outro ele repicou uma. Exatamente. Ele propaga porque aquela notícia de ódio vende. Ah, agora tá aqui, o rapaz ganhou o concurso de música. Campeão de jovem. Isso não dá visualização. E o próprio algoritmo da rede social não replica isso. Eu sei. Então, tem que ser controlado. Quando a gente fala em regra, Douglas, é isso. A gente não está falando para proibir o conteúdo, a violência. Não, que às vezes eu ouço falar assim. Que isso aqui seja justo. Porque na pandemia a gente viu que as redes sociais, o Douglas, não fizeram o seu papel. Não. Propagou notícia mentirosa, propagou notícia falsa. Demorava muito tempo. Notícia contra a vacina. Quer dizer, pelo amor de Deus. milhões de pessoas morreram. Presidente da República e aquilo repicando. E eles pouco fizeram alguma coisa? Sim. Pouco, mas pouco fizeram. Sabe por quê também? Eles têm condições de fazer sistema de segurança. E exatamente é isso que porque isto é consumismo. Exatamente. Tanto é consumismo, faça a prova. Eu falo aqui assim, olha, eu estou precisando comprar uma televisão 42 polegadas, não sei o quê. Aparece a propaganda. Eu vou começar a receber propaganda da televisão. Recebe. Entendeu? Para que eu compre aquela televisão e satisfaça o meu desejo e faça o quê? Dê lucro para as pessoas que manipulam o algoritmo. Porque o algoritmo ele não é sozinho. Não. Ele tem gente que está por trás manipulando. Alguém o produziu. Você citou aqui, por exemplo, quando o presidente falou, olha aqui, na verdade ele não argumentou, ele leu uma carta ali, momento, olha, a vacina da AIDS, sabe? Teve aquele momento, né? Essa notícia replicou muito mais do que uma outra falando, que dizia tome a vacina. Toma a vacina, né? Para você ficar realmente com uma imunidade melhor, não sei o que. Não, essa não replicou. Sim. Mas a outra, que dá AIDS, na verdade, acho que, se eu não me engano, não era que dava AIDS, mas que... essa também, ele está com processo disso. Nossa, mas isso tudo é porque isso dá notícia e a notícia cria o consumo. Exatamente. E aí, por exemplo, Douglas, nós aqui temos uma consciência crítica para absorver essas informações de ódio. E os nossos jovens? E as crianças de 12, 13 anos? Sim. E aí? E os ressentidos, né? As pessoas que têm ódio, né? Isso aqui manipula, se tornou massa de manobra. Nós temos uma Quando a gente fala que precisa ter a regulamentação, precisa. Não podem mais esses algoritmos existirem e manipularem ações negativas. O desejo. Primeiro criar o desejo, depois criar o consumo. E disso tá todas essas manifestações de ódio, de racismo, Porque vende mais. Noticia mais. Porque vai embora. Mais a notícia. Então, para eles, para os donos de redes sociais, isso é melhor. Não pode ser, o algoritmo também não pode ser a opinião dos donos. Não. Sabe por quê? Também em eleições mostrou que o lado conservador tinha muito mais também replicação do que os progressistas. Sabe por quê? Porque ele não tem o freio. Não tem o freio. O progressista tem o freio social. Isso é bom. Porque ele tem o freio do conhecimento. Ele sabe o que é ética e o que é certo e errado. Não, a gente entendi o que você falou. Então você segura. Isso, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Então, vamos dizer assim, o extrema-direita, né? Sim. Não o conservador. Sim. Eu tenho muitos colegas que são conservadores. E são sérios. É plausível, e mesmo não tem como discordar deles também. Sim. Então, é o extremo. Tanto do progressista do lado da esquerda, é absurdo,
Vamos lá, você quer ver como quando eu estou falando, quando os extremos são perigosos? Aqui no Brasil, sim, se prorrogou muito a vacinação. A Pfizer ofereceu, Sim. queria ser a menina dos olhos Sim. do Brasil. Você imaginou o Brasil, um dos maiores países do mundo, não? Assim, Sim. milhões de pessoas. A Pfizer queria ali, se Sim. vender a vacina, fazer uma imagem, e o governo nem fez questão de atendê-los, né? O governo só manifestou realmente, correu atrás, quando São Paulo Sim. não comprou a vacina. Lançou, mas foi São disputa política. Mas São Paulo fez a vacina. Sim. Olha a situação. É. São Paulo fez, não é que São Paulo comprou a vacina. É. São Paulo desenvolveu também a vacina. Sim. Então a gente poderia ter vacinado um pouco antes. Quantas pessoas Morreram. morreram? Bom, isso Sem tem o uma discurso. responsabilidade objetiva do Estado. Você É sabe triste, disso. né? Isso é muito triste. Isso, É. né? Então você veja como também. Então, É. cuidado. Então, aí a gente estava falando dos discursos, né? E aí a gente está falando de uma extrema direita, tá? Não é um conservador, é um reacionário. Eu não gosto de falar que eles são conservadores, não é. Conservador é coerente, conservador. Sim. Eu gosto de conversar muito. O conservador e o progressista, até, viu? Como eu falei, o A e B surge o C facilmente. Sim, eu sei. Facilmente. Eu sei. Você mesmo tem questões conservadoras. Você Sim. falou do aborto, não tem? Lógico. Também tem muita. Eu sou um progressista, Nossa. mas tem muitas questões. Se você falou, se Eu você tenho falar de muitas aborto questões. para mim, eu Ixi, fico pensando, e eu outras falo, coisas mais. meu Deus, aquela vida vai deixar de É um existir conservador. porque alguém É. vai matá-la. Então vocês vejam, como nós progressistas, Nossa, isso me dá temos um... discursos também de Lógico. E também o conservador tem discursos progressistas também. O problema são os extremos. Aí o Brasil tem um reacionário. Não é conservador, é reacionário. Sim. Tá lá, nunca gostava de vacina. Aí eu vou citar um exemplo contrário que também foi contra a vacina. A Venezuela. Lá a gente tem Sim. o contrário da direita, é a Sim. extrema esquerda. A extrema Sim. esquerda, né? Também Sim. aloprada, também Sim. maluca. Também era contrária à vacina. Vocês vejam como os extremos, eles acabam sendo parecidos. Os dois, né? Os Não dois adianta. extremos E são os parecidos. dois são destrutivos Sim, são para si e para os pra outros. sociedade, para todo mundo. De maneira geral. Sim. Tá vendo como os extremos Sim. são ruins, né? Sim. A gente não pode ter os extremos. Sim. Isso parece que, infelizmente... E quando você fala assim, eu sou progressista, tem pessoa que fala assim, "Orra, ele é comunista. Nossa, não tem nada a ver. para! Sou contrário ao regime autoritário. Para, Douglas. pelo amor de Deus! Sou extremamente contrário ao Que é comunismo. autoritário, né? Pô, Que é autoritário, pelo amor né? de Deus! Nossa, o que eu quero no nosso país? Uma sociedade democrática, participativa, onde haja o ator social atuante, Sim. que seja um cara crítico e que tenha posições de vanguarda, onde possa ajudar o país a crescer. É isso, é que eu sempre defendi e é o que eu sempre atuei. Sim. Eu sempre fui o quê? Um ator social forte. E bati de frente com muita gente? Sim, porque senão você não rompe. Sim. Mas não é que eu bati, vou lá e bati. Não é nada disso. Discutimos. Exatamente. Eu fui o quê? Vender o meu discurso. Foi também participar, né? Ser Certo. um cidadão que está participando ali também. Lógico, e tem uma hora que você é mais conservador nesse jeito para não mudar, você fala, pô, mas peraí, ele não está falando bobagem. Não. Deixa eu ouvir o que ele está falando. Exatamente. Aí você começa, mas peraí, tamo Vocês vão ver que junto. Tem muitos pontos ali que vocês não divergem. Sim. Não tem antagonismo ali, muito pelo Não, contrário. uma vez um né? policial falou para mim, Chega ora, junto. você quer acabar com a polícia? Falei, não. Depende do tipo de polícia que você É, e que você eu idealiza, falei né? assim, eu só defendo uma polícia única. Sim. Sabe por quê? Porque o cidadão, se ele tem um problema, eu não quero saber se é militar, a civil, guarda, quem vai me atender. Eu quero a solução de um problema que está na área da segurança pública. Ser atendido com respeito e uma coisa E que mais, rapidamente. E uma coisa que eu sempre digo, o seu direito, Douglas, é o dever dele. Lógico. Olha que Ele é meu empregado, Exatamente. meu. Vai dizer isso para um policial, ele fica muito bravo. Nossa, ele com fica você. bravo com você. Ele não tem essa consciência de que o dever do cidadão o direito do cidadão É o dever dele. Olha Sim. que coisa maluca isso, E ele né? tem que satisfazer esse direito. Exatamente. Lógico, dentro de satisfazer Não, desde que nós seja um estamos- direito. Se é um isso. direito, é verdade. Se é um direito, ele está dentro Isso. do certo, né? Isso. Sim. Dentro das possibilidades ali. Espera um pouquinho, vamos lá que daí nós vamos terminar isso aí. Ó, a Olga Fagundes, Ana Maria Barqueta, a Cindy Andreas está mandando um grande amigo Rogério Betim, certo? Obrigado. Ninguém aqui falou grande amigo Douglas Mondo, mas obrigado, hein?
Ora, brigadão. A Cíntia era sempre assim, ela é parente do Levada, né? É. Eu estou brincando, pessoal. Olha, nós vamos sortear dois. Você já pegou aí 2 almoços para 2 pessoas. Então, para 2 pessoas que levam outra. Certo? Você leva quem você quiser, a outra pessoa leva quem quer. Lá no Quintal Caxambu, que fica ali na rua Humberto Cerezer 5021. Ali é legal que tem um lugar fechado, você fica lá coberto, e tem outros que são embaixo das árvores e tal. A comida ali, vocês não acreditam, é de filé à parmegiana, feijoada, tem uma panceta lá, nossa, eu peço sempre meia porção de polenta, meia de, como que chama outra frita também? Batata fritas? Não, a outra. Mandioca? Mandioca. Eu peço meia de mandioca e meia, tudo torradinho, certo? Aí a panceta. Aí, outro dia eu exagerei, cheguei em casa, concordo, minha filha, nossa, mas me comeu. Eu tomei 3 caipirinhas daquela grande de saquê com frutas vermelhas. Nossa, mãe de Deus. Ainda bem que foi de saquê, né? Que é mais light. Nossa, você não acredita, e tem caipirinha de tudo quanto é tipo. Delicioso. Aí você come, nossa. E mais, tem som. E cada som legal para burro. Nossa, ao vivo ali, rock, eu gosto muito de rock. Sabe também aquele rock maneiro. Sabe, tem. Não, né, às vezes que eu fui, sorte, eu nunca encontrei sertanojo. Não gosto, desculpa. Não gosto. A dor de amor dor com amor não rima legal. Então eu não gosto. Então, a Luana já sorteou. Então vamos lá. Quem são as pessoas que ganharam? Então tá aqui, Uma é o Jonas Prado. Nossa, grande artista. É um tremendo pinto. Tá vendo? Ele é dele. Ele pintou. Olha, que lindo. Perfeito. Nós temos um quadro aqui dos leões que foi pintado pelo Jonas Prado. Bonito, né? Isso. E a Olga Alves. Então, 2 aqui, os 2 que ganharam. A Olga Fagundes Alves e o Jonas Prado. Aí vocês vão combinar e a Luana entrega. Tá bom? Então, 8h10, está na hora de nós terminar, mas vamos dar um brinde aí que nós falamos muito. Você vai voltar, viu? Porque nós temos outra. Não tá viu? Na metade ainda. Não! Além de estar na metade, nós temos outros. E eu gosto de só convidar, viu, Douglas? Só convidar que eu venho. Eu gosto de debater com o Rogério, porque é debate. Sim. Entendeu? Ideias, não é. Né? Ninguém está impondo aqui, não é um monólogo. Né? Não. Não, é ideias, diálogo. Diálogo, é a dialética. Isto é dialética. Tem coisas que eu acho que ele fala que eu concordo. E tem coisas que ele fala que eu não concordo. E nem por isso ele tem que ser eliminado. Não, muito pelo não, contrário. Pá! Não. Pelo amor de Deus! Eu quero que você fale. Nossa! Eu nem gostaria também que um Estado fosse o meu desejo. Sim. Será que seria bom? Sim. Eu não tenho dúvidas. Horrível. Tudo que é. O Nelson Rodrigues falava, né? A unanimidade é burra. Sim, ixi, o Nelson Rodrigues. Certo? Olha, Nelson, diante disso tudo que a gente está falando, o Nelson Rodrigues tem ele tem um artigo que ele escreveu, eu não lembro na íntegra, mas é mais ou menos assim. O Idiota, não sei se você já viu esse. Não, fala. O Idiota, um dia o Idiota, ele era quieto, ficava lá recluso na casa dele, não gostava de falar. Um dia ele saiu na rua e descobriu um outro igual ele. Aí ele ficou empolgado, falou, nossa, peraí, o sujeito ali também é idiota que nem eu, né? Mais tarde, esses 2 descobriram que eles eram maioria. Então, o Nelson Rodrigues fala, o idiota vai governar o mundo, mas não pela competência, Sim. Pela maioria. Pela maioria. É agressivo. Eles são muitos. Conservador de direita, Sim. O Nelson Rodrigues era um defensor. É um baita conservador. Sim. E ele fez, não era progressista, né? peças de... Ele não era progressista. Não era progressista. Ele tem uma peça e virou filme,
feito pelo Tarcísio Meira, chamado Beijo no Asfalto. Não conhecia. Isso, um cara é atropelado por um ônibus, para um carro para ajudá-lo. É o Tarcísio Meira. O cara pega e fala assim, né, o cara está morrendo, né? Ele fala assim, olha, meu último desejo, eu quero um beijo na boca. O Tarcísio Meira, o cara está morrendo, beija ele. Nossa, isso imagino que na época, isso era um conservador. Não, e isto explodiu. Imagina. Na família. Nossa, isso vira um escândalo da... Imagina, chama Beijo no Asfalto. Não conheço. Nelson Rodrigues era um gênio. É considerado... Provocador, né? Sim, é considerado o maior filósofo urbano que existe. Olha que legal. Ele era filósofo urbano. Olha que legal. Um filósofo da cidade. Sim. Ele Conseguia fazer uma leitura da sociedade daquela e época. dos personagens. Porque isso que você está me contando, eu imagino que seja 60. 60. Nossa, outro homem beijando outro homem Sim. era algo... Nossa, Só que ele explodiu. colocou em um contexto. Sim. O cara estava morrendo. O cara estava morrendo. Não num contexto erótico, Eu estou... né? Não. Do Eros, né? Do Eros. Não teve o Eros. Não, ali era, sei lá, era uma Eu coisa... sei, um gesto humano. Imagina esse gesto humano. Imagina a repercussão que deu, né? Que em 1960 e qualquer coisa. Obrigado, viu, Douglas? E voltará mais vezes. Nós temos muita coisa para conversar, para divergir, para concordar, para evoluir, que isso é evolução. Esse debate, né, para a sociedade, né? Isso é gostoso porque o debate traz novas coisas, novos conhecimentos, novos pensamentos. E é prazeroso, viu? Não Sim. dá dor de cabeça. Não, e eu não tenho que matar ele, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu tenho que, devido ao respeito, amá-lo. Sabe por quê? Porque houve a divergência e houve o debate, a dialética. Quando você encontra alguém para conversar e que lhe traz conhecimento e você também influencia e vocês descobrem o C, A, B e C de ideias, acredite, este é um dos maiores tesouros da humanidade. Já diziam os gregos. Sim, já conheciam isso há Não é isso? 2.600 anos atrás. Então, lá atrás. Já sabia disso. Brigadão. Eu que agradeço, Douglas. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.